Nossa série de exposições nos salmos aí de peregrinação. Nós já ministramos outros salmos, hoje é o de número 124. A temática que nós iremos trabalhar, ministrar nessa noite é sobre Deus, o nosso protetor e libertador. Exatamente. Ele não se apresentou para Israel e para a sua igreja apenas como Deus que nos protege, mas também como aquele que nos livra quando cairmos ou quando estamos em uma situação difícil. Salmo de número 124, a gente vai ler mais uma porção das Sagradas Escrituras. Acompanhe conosco a leitura, tá bom? Marca aí na sua Bíblia para você, em casa mesmo, estudar conosco, aprender, acompanhar essa leitura. Salmo de número 124 diz assim: Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço do passarinheiro. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos falar com Deus. Pai, estamos diante de mais uma passagem bíblica e necessitamos do Teu Espírito Santo, ó Pai, como todos os dias, não apenas para entender, ter iluminação dessa passagem, mas para que ela surte efeito, mas para que ela seja aplicada em nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a Tua voz, a temer, a guardar em nossos corações, a obedecer às Sagradas Escrituras. Fala, ó Deus, com o Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Então, a temática que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite é Deus, o nosso protetor e libertador. O Salmo de número 124, ele tem contexto. Esse salmo é atribuído a Davi, e alguns entendem que, em pouco tempo que ele foi rei, empossado rei de Israel, os inimigos filisteus tentaram, de todas as formas, subjugar a nação de Israel e, claro, humilhá-los, com todas as formas que se possa imaginar. Mas nós sabemos, pelo relato lá de 1 Samuel e 2 Samuel, Deus deu livramentos a Davi quando ele era rei. E nós sabemos que os vizinhos de Israel eram inimigos astutos, esperando qualquer falha, qualquer brecha, vencerem e, claro, tornar Israel, os seus súditos, os seus escravos. Esse salmo é destinado às pessoas que se sentem perseguidas pelos inimigos. O salmo anterior, era o Salmo 123, tratava sobre aqueles que eram humilhados pelos inimigos. Nesse, não é apenas uma questão de humilhação, é literalmente, como bem, o salmo muito bem explica, é um momento de gratidão a Deus pela perseguição que sofreram, pelas ciladas que o inimigo armou contra nós, mas o Senhor nos deu livramento. É um salmo onde apresenta não a astúcia dos nossos inimigos, mas apresenta a grandeza, a majestade e a bondade do nosso Senhor. Então, se você se sente em uma cilada, se você percebe um laço do inimigo contra você, contra a sua fé, contra a sua família, esse é um salmo de encorajamento para olharmos para Deus e reconhecermos, claro, a sagacidade, a maldade dos nossos inimigos. Como bem está escrito aí no versículo 1 e no versículo 2, nós vemos que Deus está do nosso lado. O primeiro passo, como caminho de reconhecimento, tendo Deus como nosso protetor e o nosso libertador, é nós louvarmos a Deus, reconhecendo que é Ele que nos protege. Louvando a Deus, porque é Ele que nos protege dos nossos inimigos. O Salmo
versículo 1 e 2 está escrito: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. O ponto aqui é esse: não há força em nós para se livrar dos inimigos. Não há exército que nos livre dos inimigos que cercavam Israel. Por mais astutos, inteligentes e preparados que fossem os soldados de Davi, Davi não atribui mérito ao seu exército. Davi não atribui mérito à sua inteligência militar ou até à sua experiência militar. Ele atribui todo o mérito a Deus. Ele diz: se não fosse o Senhor que estivesse conosco, se não fosse a boa mão de Deus a nos guardar, se não fosse a boa mão de Deus a nos livrar do inimigo, nós estaríamos mortos. Sem dúvida, o inimigo teria triunfado, teria prevalecido contra nós. O ponto é que nós estamos vendo um rei preparado na guerra, um exímio soldado, não dá glórias à sua força, à sua inteligência ou à sua capacidade, mas dá glórias a Deus. Ele diz: se não fosse o Senhor, pode ter certeza que os inimigos teriam nos vencidos. O versículo 3 ao 5, ele vai dizer qual era o sonho, qual era o anseio, a sede que esses inimigos tinham para com Israel. O versículo 3 diz assim: e eles, se Deus não tivesse guardado, eles nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Então, se no versículo 1 e 2, o salmista Davi agradece a Deus por sua proteção, reconhecendo que Deus está do nosso lado, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele também reconhece que o inimigo é astuto, sagaz, poderoso. A expressão que Davi usa é essa: eles nos teriam engolido vivos. Já pensou? Ele disse: quando a sua ira se acendeu contra nós. Não é brincadeira. Eu lembro quando eu era novo na fé, né, aprendendo do evangelho na cidade de Caraúbas, tem um irmão lá chamado Sandoval. Ele sempre que tinha oportunidade de ministrar na congregação do Alto da Liberdade, Sandoval dizia: olhe, sejamos crentes verdadeiros, sejamos crentes sérios, porque Satanás nunca brinca de ser Satanás. Ele nunca brinca de ser o diabo. Ele sempre é o diabo, com toda a sua força, com toda a sua maldade, com toda a sua sagacidade. Somos nós que brincamos com as coisas sérias, mas Satanás, ele não cochila, ele não dorme. Ele está à espreita querendo derrubar a minha fé, a sua fé, me humilhar, nos humilhar como povo de Deus. Isso sem dúvida. E Davi explica muito bem isso. Ele termina no versículo 5 dizendo assim: águas impetuosas teriam passado por cima de nós. A linguagem que Davi usa sobre os inimigos dele é como uma onda forte vindo contra eles, e era impossível essa onda não ter matado Davi junto com seu exército. Mas Davi diz: mas calma, por mais poderosos que sejam os nossos inimigos, por mais astutos que eles sejam, nunca serão mais astutos que o nosso Deus, nunca serão mais poderosos do que o nosso Deus. Pelo contrário, até os nossos inimigos estão sob o controle do nosso Deus, até eles estão sob o controle. Então Davi, ele louva a Deus pela proteção que o Senhor dera, ele louva o Senhor pelos livramentos que o Senhor lhe dera, como rei, como soldado e a nação como um todo. Logo depois de Davi louvar a Deus, ele tem uma palavra de gratidão a Deus pela libertação. Olha que coisa interessante. Ele louva pela proteção de Deus no versículo 1 a 5. E o versículo 6 e 7, de uma maneira extraordinária, Davi bendiz, ele agradece a Deus pela libertação. Olha o que diz o versículo 6. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Versículo 7. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres.
Quer dizer, Deus, Davi, na linguagem de Davi, nesse salmo, Deus não livrou ele do laço. Deus não livrou Davi da astúcia do inimigo. Já reparou isso? A linguagem que ele usa é de um pássaro que foi pego, de um pássaro que foi capturado no laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro era um nó que se dava em um determinado tamanho e colocava-se alimento, uma isca, para que o pássaro fosse lá comer. Só que o local onde o animal teria que colocar o bico era justamente onde estava o laço do passarinheiro. Resultado, quando o pássaro ia comer da isca, a isca ela arrochava o pescoço do pássaro e não tinha o que se fazer. Essa é uma das formas do laço do passarinheiro, mas tinha outra também, era no ninho do pássaro. Colocava-se de uma maneira, independente do lado em que o pássaro colocasse o bico, quando o pássaro chegava no ninho, ele ficava preso pelo laço do passarinheiro. Davi diz, pois essa era a nossa situação. Nós chegamos até a ser capturados, nós chegamos até a ser aparentemente vencidos, mas o que aconteceu? Surge o nosso guerreiro, surge o nosso soldado. Lembrando que um dos nomes do nosso Deus é Senhor dos Exércitos. Aí Davi diz, nós estávamos lá preso, acorrentado, nós não tínhamos o que fazer, mas de repente aparece o nosso Deus e salvou a nossa alma. Aí ele diz assim, ele rompeu com o laço e nós nos vimos como livres, glória a Deus. Meus irmãos, qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você lê uma passagem dessa, especificamente o versículo 7? É aquela passagem do apóstolo Paulo, nós estávamos presos, mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo Jesus nos salvou, mas pela graça de Deus estamos libertos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer isso, nós estávamos no reino das trevas, do reino das trevas nós somos transportados, nós saímos do reino das trevas para a maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor. Essa era a condição de todo homem perdido, é a condição de todo homem perdido, está amarrado, está enlaçado pelos laços de Satanás, mas quando nós nos rendemos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, não existe mais laço de Satanás, não existe mais garra de Satanás contra nós, não existe mais o poder do pecado, do mundo e da carne sobre nós, muito pelo contrário, agora nós somos livres. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sem dúvida nós éramos escravos de Satanás, mas por causa da graça de Jesus, nós somos libertos. E o versículo 6 ele diz, bendito seja o Senhor que nos deu livramento. Você já deu graças a Deus, não por Deus ter livrado você da doença, não por Deus ter livrado você do desemprego, mas por Deus ter livrado você do inferno, mas por Deus ter livrado você da condenação eterna, e hoje você é um filho de Deus e uma filha de Deus. Hoje Satanás não tem mais poder sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde. Pelo contrário, agora Deus tem um controle sobre a sua vida, não como um Deus soberano e distante, mas como um Pai que ama e cuida de você. Deus não nos vê mais como seus inimigos, filhos da ira, filhos da desobediência. Agora, por causa de Jesus, Ele nos vê como co-herdeiros com Cristo, glória a Deus, como povo seu, sacerdócio real. Ele nos vê como filhos seus, comprados pelo precioso sangue de Jesus. O salmista Davi, ele está dando graças a Deus. Primeiro, ele começa louvando a Deus, porque Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois, Davi ele vai dizer, bendito seja o Senhor que nos deu a libertação contra os nossos inimigos. Hoje, nós não somos só libertos do nosso inimigo, nós agora somos livres do poder de Satanás. E essa liberdade diz respeito ao acesso a Deus, à comunhão com Deus, à liberdade de não pecarmos como antes, de não sermos mais escravos de Satanás como antes. Nós somos livres do pecado e agora nós estamos abraçados com a graça, com o poder e majestade de Jesus.
E a última parte desse salmo, já que a temática é o Deus, o nosso protetor e libertador. Exatamente. Deus, o nosso protetor e libertador. Ele conclui o salmo dizendo no versículo 8, que esse Deus vale a pena você confiar. Ele louva a Deus, ele dá graças a Deus, e ele termina o salmo 124 dizendo, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, ele é confiável, ou seja, ele é poderoso, porque se ele fez os céus e a terra, ele está partindo aí do princípio do menor para o maior. Se ele teve poder suficiente para criar os céus e a terra, o que ele não pode fazer para proteger o seu povo? Se ele foi capaz de mandar Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, como diz as Escrituras, e Jesus Cristo ressuscitou para nos dar justificação pela fé, como diz as Escrituras, o que esse Deus não pode fazer para nos libertar das garras de Satanás, para nos libertar das astutas ciladas dele? Meu querido irmão, se você está sendo vítima de uma cilada, percebe que há uma cilada do mal na sua mente, lembrando que a primeira batalha que Satanás vence é a da mente. Se ele vencer você na mente, mais cedo ou mais tarde ele vencerá o seu coração, os seus desejos. Submeta-se a Deus. Pastor, o que eu faço para colocar o diabo para correr? O que eu faço, pastor? É simples. Tiago vai dizer isso, Tiago capítulo 4 e versículo 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você quer colocar o diabo para correr, meu irmão? Você, minha irmã, você que é um crente lavado e remido pelo sangue de Jesus, seja obediente a Deus, seja temente a Deus, leia a palavra de Deus e se alimente dela. A única forma de colocarmos o inimigo para fugir de nós é submetendo a Deus. Não existe uma palavra, um segredo, tá bom? Não existe arrudeios, uma palavra nova a ser dita quando se esquecemos da novidade das Escrituras. Coloque o diabo para correr, sendo obediente a Deus, temendo a Deus e guardando os seus mandamentos. Sujeitando-se, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Há um tempo de perseguição, há um tempo de lutas que vem sobre o povo de Deus, sem dúvida, mas também há um tempo de paz, há um tempo de tranquilidade, há um tempo de bonança. O salmo começa rendendo graças a Deus e termina reconhecendo a soberania do Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Que Deus lhe abençoe e que essa palavra fique guardada, entesourada no seu coração.